Fala, pessoal! Ou, como dizem lá em Portugal, e aí, malta? Tranquilo? Hoje já está mais um episódio do videocast do Diga Lá, o videocast do Dila. E hoje, para minha alegria, eu já quero agradecer de antemão, né, o tempo que ela se dispor para conversar um pouquinho comigo, com nós, né? Hoje estou aqui na residência da doutora Mercedes Balken, nossa dermatologista aqui em Gravataí, uma das melhores que a gente conhece. Obrigada. Foi pedido, doutora, de muita gente para mim falar com a senhora. Olha que legal, que honra. E Muito honrada. aí eu quero lhe agradecer a disponibilidade de a gente estar batendo esse papo aqui para conversar um pouquinho sobre a função da dermatologista e também da cantora Mercedes Balken, né, que canta muito bem. Mas antes disso, eu quero te pedir para tu te inscrever lá no meu canal. Diga Lá, te inscrito, não custa nada. Este é um canal aqui que só vai falar das coisas e valorizar os profissionais de Gravataí. Nós temos excelentes profissionais, nós temos histórias para contar, para ficar registrado. E aciona o sininho. Toda semana tem um vídeo novo, toda semana tem uma pessoa de Gravataí que vai estar contando a sua história, falando do seu negócio, da sua profissão, mostrando que a cidade tem muitos valores importantes e que a gente tem que saber valorizar. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que as pessoas vão ver, doutora Mercedes Boa tarde, Balken. Sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui. Vamos lá, estou por ti, vamos começar. Doutora, vamos primeiro assim, como é que surgiu essa tua paixão do cuidar da aparência das outras pessoas, da pele? Como é que surgiu essa paixão, assim, de, essa aqui é a minha vocação, alguém te inspirou, isso veio de berço, como é que foi? Na verdade, a minha vocação e a minha vontade era ser médica, né? Então, a área da medicina, para que lado que eu ia seguir dentro da medicina, eu não pensava nisso. Mas desde bem pequenininha, primeiro eu queria ser cantora, né? Na infância mais antiga eu queria ser cantora. Aí depois, quando eu comecei a amadurecer as realidades do mundo, eu resolvi que eu tinha que ser médica, que a minha vontade era ser médica. Eu gostava de ver, quando eu ia no meu pediatra, eu gostava de ver toda aquela situação de consultório. Quando eu assistia na TV programas onde a gente visualizava situações cirúrgicas, eu ficava hipnotizada por aquilo. E aí fiz todo o meu esforço para entrar na medicina. E aí dentro da medicina a gente vê um leque gigante de subpossibilidades. E aí lá pelo terceiro ano, quando eu passei no ambulatório de dermatologia pela primeira vez, eu simplesmente me apaixonei, porque eu digo que a dermatologia é a área mais linda da medicina, porque ela é totalmente visual, né? As doenças de pele, sou apaixonada, e tu faz o diagnóstico pelo olhar, né? Então, às vezes tu não precisa nem conversar, tu não precisa nem... Claro, conversa é muito importante para saber os detalhes, mas às vezes tu enxergando, tu conhecendo, tu identifica um problema, tu já tem a solução. Eu acho maravilhoso. Além disso, na dermatologia a gente tem a possibilidade de fazer a parte cirúrgica também, que sempre me encantou muito. A gente poder intervir, remover uma lesão ou reconstruir uma área que não está muito legal. Então, para mim é uma especialidade que une tanto a parte do consultório quanto a parte da cirurgia, a parte da estética, que agora está super em alta, mas para mim, assim, de longe não é a minha área mais... de atuação? Não é, assim, é a minha área de atuação, adoro, mas eu sou apaixonada pela clínica e pela cirurgia. A dermatologia estética vem junto, mas eu sou apaixonada pela parte clínica. Vamos lá. Quais os cuidados que a gente tem que ter com a pele, doutora? Cuidados... Os básicos, eu sei. Básico, né? Então, assim, cuidado mais importante de todos, o que eu falo, assim, se tu quer fixar uma prioridade com a tua pele, o mais importante hoje em dia é a proteção solar, porque o sol, ele tá aí, mesmo quando ele tá atrás da nuvem, quando a gente tá dentro de casa, aquela radiação solar, ela tá chegando na gente, e ele é um dos principais agentes aceleradores do envelhecimento da pele, ele é o grande agente dos cânceres de pele, e a possibilidade de se proteger do sol hoje ela é muito, muito acessível. A gente tem filtro solar para tudo que é tipo de bolsa, a gente tem chapéu, a gente pode usar uma manga, a gente pode se proteger numa sombra. Então, assim, primeiro cuidado número 1 mais importante com a pele é a proteção solar.
E aí entra depois aquela rotina do skincare, que está super em alta, como é que a gente cuida da pele no nosso dia a dia. É muito simples, a gente tem que lavar a nossa pele, a pele do corpo no banho, a pele do rosto a gente lava também 1 ou 2 vezes ao dia. A gente hidrata de preferência todos os dias, porque uma pele hidratada é uma pele mais resistente, é uma pele que fica menos suscetível a infecções, é uma pele que fica menos sensível, tem menos dermatites, então hidratação também é prevenção. E basicamente isso, é tu lavar, hidratar e proteger do sol. São os 3 passos que ninguém poderia deixar de lado. Doutor, uma curiosidade que eu tenho. Os homens agora estão procurando as dermatologistas? Muito, muito e cada vez mais e com ótimos resultados, né? Antigamente, 99% dos meus procedimentos estéticos eu realizava no público feminino e hoje eu não digo que está meio a meio, mas eu te digo que uns 20% já é de homem, então botox, preenchimentos, eles gostam muito dessa questão da mandíbula, né, de marcar, e a gente faz isso com ácido hialurônico. Melhorar a pele, hoje a gente tem um público muito grande que tem cicatriz de acne, porque no passado não tinha o Roacutan e as pessoas muito ainda têm as cicatrizes de acne. Então a gente melhora muito isso nos homens. Fora assim, cabelos, se preocupam muito com os cabelos, então é uma questão estética, né? Então a gente tem tratamentos para prevenir e tratar a calvície também, então a gente vê cada vez mais público masculino preocupado com a aparência. Qual é o tipo de doenças ou de que acometem a pele masculina, por exemplo, que te procuram mais ali? Qual é o tipo de doenças assim, da pele? A mais comum, movimento que os homens vão, assim, são doenças infecciosas, né? A maior volume. Então, doenças infecciosas causadas por fungos, que são as micoses, aí tem nos pés, aí tem nos dedos, tem na virilha, áreas de dobra, principalmente no verão, onde transpira. Então, é uma grande parcela. As infecções virais seriam as verrugas. Não, então, eu sempre digo, o paciente chega no consultório com verrugas, às vezes ele diz, mas eu nunca tive. E eu digo, bom, todo mundo ou já teve, ou tem, ou vai ter. É quase impossível tu passar uma vida sem ter uma verruga viral, né? Então, muita verruga no meu dia a dia, todo dia, não tem um dia que não tem verruga. Infecções bacterianas, as foliculites, né? As próprias foliculites de couro cabeludo, de barba, pós-depilação, o barbear também tem bastante, uma quantidade grande. E aí fora as doenças infecciosas, tem doenças crônicas de pele que estão tão comuns em homens quanto mulheres, que são a psoríase, pitiríase, líquen. A gente entra numa infinidade de situações que aí acometem tanto homens quanto mulheres. As questões do ambiente, né? Elas afetam muito a pele também, ou não? Esse ambiente de poluição que a gente vive nas cidades, quem trabalha dentro de empresa, quem entra, sai de ar-condicionado, troca de ambiente o tempo todo, isso afeta a pele também? Na realidade, a poeira ambiental, a sujeira, enfim, isso tudo só vai afetar se a pessoa não seguir aquele passo que eu falei lá no início, que é a higienização, né? Se tu lavar o rosto de manhã e de noite com um produto adequado, com água corrente, tu consegue remover. Não é preciso usar produtos muito corrosivos e esfoliantes para remover essa sujeira. Ela fica em camadas muito superficiais da pele. Então, só tendo o hábito de lavar o teu rosto de manhã e de noite com um sabonetinho apropriado, já vai remover totalmente essa poluição do dia a dia. Então, isso não chega a causar transtornos maiores. Ela é infinitamente menos relevante para a saúde da pele do que a radiação solar, que a maioria das pessoas até ignora, assim, e como é que é a palavra? Uma palavra para isso? Tipo, subestima. Isso. Porque agora tu colocaste um ponto bem. Essa questão da estética, o cuidado com a pele, que eu lembre, a gente subestimou durante muito tempo. Parece que essa indústria... Parece que é uma moda agora. Parece que é uma moda. E vem toda essa questão, né, do envelhecer bem. Isso. Porque eu sou lá do interior. Eu tô com 51. Eu me considero um garotão com 51. Tá ótimo. Né? Maravilhoso. Com 51. Muito bem. Pois Fez é. botox, não? Não fiz nada. Nenhum procedimento, doutora. Né? Depois a senhora me explica aí como é que é. Mas
antigamente lá na minha terra, porque também as condições de trabalho, se era homem do campo, o agricultor, com 50 anos era velho. Era, vozinho. Né? Então, agora parece que tem uma Realmente, preocupação, né? e já a expectativa de vida, graças a Deus, ela aumentou Sim. para 80 anos, que nós temos aqui em 80 anos, Sim. mas essa é uma indústria que cresceu bastante, porque se o envelhecer bem, o ficar bonito, a pessoa se sentir bem, isso houve um crescimento e uma preocupação com esse cuidado. Sim, é bem isso que tu falou, porque antigamente era o normal e o esperado, alguém que já passou dos 40, dos 50, a pessoa já está decadente, já está pensando em focar nos netos, ela não tem mais uma vida social tão ativa, ela não está pensando em si mesma, ela está pensando em, enfim, está no fim de carreira, né? Sim. E aí, hoje em dia, com esse aumento na expectativa de vida e com a mudança na mentalidade das pessoas, tem essa necessidade da gente se sentir... A gente já está com a mente jovem, agora a gente quer ficar com o corpo jovem, com a face jovem, a aparência mais jovem. E hoje em dia a gente tem recursos que há 30 anos atrás, né, eram impensáveis, né? Então, hoje o Botox, por exemplo, ele é banalizado, é uma coisa que qualquer pessoa faz, todo mundo sabe o que é Botox e está ao alcance da população geral. Antigamente era um bicho de 7 cabeças, né? Até para quem começou a fazer. Então, tem a possibilidade, tem a tecnologia e tem a vontade. Por isso que isso é um boom recente, né? Isso aí tá... O leigo, doutora, quando se fala em Botox, o leigo acha que é para... Quer aumentar a boca. Exatamente. Aumentar a boca, ficar com os lábios carnudos. Não. E tem alguns procedimentos estéticos aí de algumas atrizes e tudo que eu acho que é um exagero. Eu também. Ou como é que é o uso adequado dessas substâncias químicas de embelezamento? Tem um termo que se usa muito, e é um termo médico, que foi criado por um médico, que é harmonização facial, que seria o uso de todas as técnicas que a gente tem para rejuvenescimento, para melhorar o rosto, para melhorar a harmonia facial. E esse termo acabou ficando muito batido e se usa muito para muita coisa e acaba me remetendo a uma questão de tu entrar num padrão, né? Parece que a harmonização facial, para tu ficar harmonizado, tu tem que estar padronizado. Então a gente vê muitas pessoas entrando num jogo que tu começa a ficar com aquela maçã do rosto saliente, aquela mandíbula quadrada, o queixo para frente, a boca enorme, a sobrancelha assim, e tá meio que ficando assim, a gente vê atrizes, a gente vê pessoas, e as pessoas vão começando a fazer aos pouquinhos e vão perdendo a noção, e quando vê, estão ficando estranhas. É muito fácil a gente começar a fazer o ácido hialurônico, eu vou fazer uma ampola, aí daqui a pouco eu vou fazer 2. Tu vai fazendo, tu não te dá conta, tá ficando muito estranho. Então, eu converso muito com as minhas pacientes, com os meus pacientes que me procuram para harmonização facial, para melhorar o aspecto da face, para a gente não fugir da naturalidade, porque acho que a gente, em primeiro lugar, tem que manter os aspectos individuais de cada pessoa. Todo mundo tem uma beleza, a gente pode trazer essa beleza mais à tona, né, com as técnicas que a gente tem, mas sem descaracterizar a pessoa, tipo em mim. Eu não vou fazer nunca um preenchimento labial e ficar com uma boca enorme porque não combina com o meu rosto. Isso não combina com todo mundo. E a gente vê as pessoas querendo, eu quero um bocão, mas às vezes não tem nada a ver contigo, tu quer um bocão e tu vai lá e tu sai com um bocão, e pra mim fica muito estranho. Então, nas minhas pacientes eu não faço, eu converso bastante, tento mostrar o que combina, o que não combina. Eu acho que nessa área da estética a gente tem que ter muito bom senso. E claro, gosto é gosto, né? Então, o que é bonito pra mim não necessariamente é bonito pra ti. As pessoas podem ter noções de estética bem diferentes. Então, é interessante o paciente que quer melhorar, que quer fazer algum procedimento, tá alinhado com o seu profissional, né? Porque às vezes não adianta o paciente ter um gosto muito diferente do meu, ele só vai ficar bravo comigo, vai lá em outro médico e vai fazer. E eu acho ótimo, que bom que tem médicos com vários gostos e pacientes com vários gostos. A gente pode se achando, né? Sim, mas a pessoa vai te procurar lá, tu procura fazer o trabalho conforme a face dela. Eu tenho que individualizar. Em acordo, assim. Em acordo, e assim, não é todo paciente que me procura pedindo alguma coisa que ele sai com aquela coisa. A maioria das vezes a gente até concorda, assim, a maioria das pessoas que vai me procurar já conhece como é que é o meu trabalho também, já sabe qual é o meu perfil, então quem quer fazer um bocão geralmente já nem vai lá, porque não é o tipo de coisa que eu faço. Doutora, como a gente fala para vários públicos e com
vários poderes aquisitivos diferentes. Mas para a pessoa mais simples, que todo mundo gosta de se arrumar um pouco e todo mundo merece. Com mas, certeza. Né, para aquela pessoa que não está provida financeiramente de investir, investir isso aí é pesado. Em produtos de qualidade, tudo, mas uma regra simples e básica que ela pode ficar bonita também, que ela pode cuidar da pele. Prevenção, tá? A gente pode se prevenir simplesmente usando protetor solar todos os dias. As pessoas me procuram e me pedem um creme anti-rugas milagroso, um creme que não vai me deixar envelhecer. E aí esses cremes anti-rugas milagrosos custam R$500, né? Ou mais às vezes, ou tem uns por menos, mas enfim. A questão é que não existe um creme anti-rugas milagroso. O creme anti-rugas mais milagroso que a gente conseguiu chegar perto foi o filtro solar. Porque o sol, como eu disse lá atrás, é o que envelhece a nossa pele. Então se a gente começar desde pequenininha, que nem minhas filhas, passando protetor solar no dia a dia, tu vai chegar nos 40, nos 50 com o rosto super mais jovem do que se tu não tivesse feito isso. Então a prevenção tá na mão de todo mundo, tu pode usar um filtro solar de qualquer marca, desde que ele tenha um FPS de 30 para mais. E o grande segredo é tu passar uma base por cima do protetor solar, porque aí com a base tu protege contra a radiação UVA, que é a que mancha, é a que envelhece. Então, se tu passa só o filtro normal, tu tá te protegendo da queimadura, do câncer de pele, um pouquinho das manchas, mas se tu passa um filtro qualquer e uma base qualquer, e aí reaplica isso ao longo do dia, que dá um trabalhinho, tu tem que estar sempre reaplicando. Mas pronto, tu já tem a prevenção do envelhecimento. E aí, para reverter, para tratar, infelizmente, não tem muita coisa, assim, porque a gente é ser vivo, é ser humano, a gente vai envelhecer, e isso é ótimo, que bom, a outra opção, não envelhecer é pior, né? Então a gente vai envelhecer, mas se a gente vai hidratando a pele, vai higienizando, vai protegendo do sol, ao longo de toda a nossa caminhada, a gente envelhece de um jeitinho melhor do que se a gente se jogasse, assim, não, se tu fuma, não dorme bem, não come bem, pega sol, tu vai envelhecer muito mais rápido do que se tu te cuida, tu tem hábitos saudáveis e protege a pele do sol. E aí, tratamentos mesmo para reverter os sinais da idade, a gente acaba caindo nos procedimentos estéticos, né? Tem o Botox, tem bioestimulador de colágeno, tem os peelings, enfim. Realmente, eles não são tratamentos baratos, mas a gente tenta facilitar. Hoje em dia, a gente parcela em várias vezes, enfim. As pessoas têm que também saber que não tem mágica, né? Sim. Mesmo tu investindo nesses procedimentos, todo mundo vai envelhecer. Eu mostro para minhas pacientes, eu tenho isso aqui, ó, se tivesse uma mágica não tinha nada, eu tava assim, ó, lisa total. A gente é humano, a gente vai envelhecer de qualquer maneira, com botox, sem botox. O ideal é tentar te prevenir e fazer isso da maneira mais suave possível, né, mais sutil possível. Doutora, nós estamos num período de verão. Reza a lenda que o sol da praia, ele é mais perigoso, a gente tem que ter filtro, mas o sol é um sol. Tem essa diferença do sol da praia do sol da cidade? O que acontece é que na praia ele reflete mais, porque tu tem um espelho de água imenso, tem a areia que é muito branca, como na neve que é muito branca também, é um horror. Então a gente tem a radiação refletida. Se a gente está longe do mar, a gente não tem esse espelho enorme de água que reflete a radiação. Então é uma lei da física, né? Então tem mais quantidade de radiação na orla ali, na beira do mar. Mas na casa da pessoa no litoral já não é assim, isso é para quem está na beira do mar, né? Se está na beira do mar, tu tem muita reflexão de radiação. E aí, o filtro que tu passou, ele também vai ser consumido mais rapidamente. Então, a regra é, na beira do mar, aplicar o protetor no máximo de 1 em 1 hora, no máximo. Então, tem gente que vai pra praia, vai no consultório segunda-feira tudo queimado e diz, doutora, filtro não adianta, eu passei dos pés à cabeça e olha como é que eu tô. Eu, tá, mas como é que tu passou? Ah, passei antes de ir, fiquei lá umas 3 horas, 4 horas, bom, né? Durante 1 hora tu estava protegido, depois não estava mais. E tem diferença, por exemplo, eu que a minha origem ali, de raça, né? Ela é misturada, né? Ela é misturada, tem... indígena, tem negro, tem australiano, indígena e tem negro francês. Então, assim, eu misturei, eu sou uma mistura de raça, como se diz, o caboclo brasileiro mesmo, né? Porque é uma mistura. Sim. Região açoriana, que nem é Gravataí, eu sou de Mostardas. Tem diferença no tratamento da pele? A gente divide os tipos de pele no que diz respeito à sensibilidade ao sol em 6 fototipos, né? Então, o fototipo 1
seria uma pele albina, que não tem proteção nenhuma. A pessoa nunca vai se bronzear porque ela não produz melanina. Então, o fototipo 1, tu vai pro sol, tu fica vermelho, tu fica queimado e tu nunca bronzeia. O fototipo 2 seria o meu, é uma pessoa que é bem branquinha e quando vai pro sol, na maioria das vezes fica vermelha e raramente se bronzeia um pouquinho. O 3 é o mais comum que a gente vê por aqui, pelo Brasil, então é um tipo de pele que bronzeia, mas queima também, se tu for desprotegido, tu vai te queimar. Fototipo 4 bronzeia muito, aquelas pessoas que tem, deve ser tu, que tu bronzeia legal e quase nunca se queima, né? Os 5 seria uma pele negra e o 6 é aquele negro africano que é bem escuro, que nunca se queima, pode ficar o dia inteiro no sol do meio-dia, não vai se queimar. Então essa é a escala. E claro que quanto maior o teu fototipo, mais protegido naturalmente tu é. Então pessoas albinas, o sol é um risco altíssimo, são pessoas que ao longo da vida vão ter câncer de pele quase que invariavelmente. Os negros, tipo 6, praticamente eles têm risco de câncer de pele, todo mundo pode ter, mas é bem mais baixo. Doutora, as mulheres que te procuram lá no teu consultório na questão da estética, né? O que elas querem melhorar mais? Olha, é tão variável porque eu atendo públicos de todas as idades, né? Então hoje a gente vê com esse negócio do Instagram, das blogueiras, gurias de 20 e poucos anos, 22, 23, que já estão muito preocupadas em prevenir as rugas e aí elas pensam em fazer o botox preventivo, muito preocupadas essas com aumentar lábio e harmonizar os contornos da face, mudar o rosto para se encaixar no tal do padrão, né? Então isso todo dia vem gente com esse intuito. E essas eu sempre tento dar uma conversada, porque eu me preocupo com essa situação, isso me preocupa, até porque eu tenho 2 filhas, né? E daqui a pouco elas vão estar nessa faixa etária. E eu acho que a pessoa tem que se aceitar com a sua beleza natural, todo mundo tem, como eu disse antes, tem que tentar enxergar o seu lado bom. Com 20 e poucos anos, dificilmente alguém precisa, realmente tem casos, né? Tem os casos extremos, mas dificilmente alguém precisa ficar mexendo na aparência dessa maneira, né? Nessa idade é muito raro tu ver uma indicação real para tu intervir, né? Então, claro, pessoas que têm umas olheiras muito profundas a gente faz. Sim. E tem muita procura dessas meninas novas, assim, querendo se enquadrar nesse padrão. É o que mais tem aumentado. Porque as pacientes mais velhas que vão querer tratar o envelhecimento ou que já estão, tipo, na minha faixa etária, que a gente tem que pensar em se prevenir, né? Porque tá batendo na porta, né? Mas, assim, com 20 e poucos anos, isso para mim é uma novidade. Quando eu fiz a minha residência, em 2006, 2007, eu terminei. Naquela época não existia isso. Ninguém com 20 e poucos anos ia pensar em fazer botox ou tentar em se injetar ácido hialurônico, qualquer área que fosse. Isso era raríssimo. E hoje é, olha, meio a meio com as pacientes que realmente têm uma necessidade, eu diria. Não é necessidade, ninguém tem, mas uma indicação real para fazer esses procedimentos. Claro que tem gurias que têm problemas muito sérios de autoestima, porque, ai meu Deus, eu tenho uma olheira muito profunda e realmente aquilo dá um ar de cansado para ela e eu sinto que eu posso ajudar, então eu faço. Tem meninas que têm uma genética, meninas e meninos, que têm uma genética muito desfavorecida em termos de vincar aqui nessa região. Então a gente começa a fazer botox realmente preventivo, porque previne mesmo, né? Na hora que precisa começar, a gente começa. Também não vou deixar a pessoa ficar com um valo aqui só porque eu achei que ela era muito nova, né? Depois é a vida inteira carregando uma linha que ela podia ter evitado. Então a gente tem esse recurso e a gente usa, mas tem que ter bom senso e usar quando realmente tem uma indicação. Aumenta lábio, tem guria que tem realmente uma boquinha muito fininha e tu vê que ficaria mais bonita, mais charmosa e ela se sentiria melhor com o lábio um pouquinho mais vistoso, então a gente faz também. Mas na maioria das vezes, assim, ó, gurias muito jovens, eu converso bastante, né? Quem é minha paciente está vendo já sabe, né? Que eu sempre faço essa conversa mais mental, assim, para ver se realmente é aquilo mesmo, se já quer começar tão novinha nesse mundo. E aí as pacientes mais velhas, já na minha faixa, né? Assim, 30, 40, 45, a gente foca muito na prevenção. Eu foco muito na prevenção. Existem procedimentos que são preventivos, tipo o botox, estímulo de colágeno, tu fazer um microagulhamento, são procedimentos que a gente faz não para tu regredir no tempo, tipo, para rejuvenescer, mas tu faz para tu envelhecer de uma maneira mais natural, mais suave. E assim a gente mantém as características individuais de cada pessoa sem te transformar num padrão, mantendo os teus traços, mas não também necessariamente tu caindo naquela curva do envelhecimento que
que nem a gente falou no início, 50 anos tem cara de vovozinha. A gente pode chegar super gata com 50, já estamos quase lá. Doutora, então, além de cuidar da pele ou de cuidar da beleza, tem que ser um pouco psicólogo também para não deixar... Muito. Porque não é só o financeiro que a gente tem que olhar, tem que preocupar, às vezes até pelo momento que a pessoa está passando, por ela não gostar, de repente não é legal o procedimento fazer, e o médico tem que estar atento, o profissional que está ali também tem que ter esse cuidado. Se fosse focar no retorno que eu tenho, eu ia fazer todo mundo que chega querendo fazer, né? Sim. Porque é o que a gente ganha, é o nosso ganha-pão, né? Sim, estudou, mas eu acho que tempo. assim, a minha consciência vem primeiro, né? Então, eu não vou sair injetando ácido hialurônico à torta e à direita em todo mundo que quer ficar harmonizado e padronizado. Eu vou ver se eu acho que precisa, se tem indicação, e com todo o meu know-how e minha formação, eu acho que eu tenho autoridade para poder decidir isso. E aí eu digo para o paciente, não, tu não vai fazer, pelo menos tu não vai fazer comigo. Se for fazer, não vai ser comigo. Já te aconteceu isso? Tu abriu mão de, olha, isso aqui não é legal para ti? Deve ter alguém vendo que já ouviu isso muitas vezes, muitas vezes. Até, assim, gurias que são influencers hoje, né? Eu já abri mão, assim, porque, assim, ó, tu tá chegando num padrão que eu não gosto e eu não quero meu nome vinculado com esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente abre mão para não entrar num jogo que não é o nosso. Eu vi, tinha um brasileiro até, não sei quem, ou humano, uma coisa assim, ele se transformou... Isso, quem humano, isso aí seria o extremo bizarro, né? Mas tem vários níveis disso que a gente vê. E assim, ó, tá ficando... Se a gente começar a fazer em todo mundo que quer e se tornar muito acessível, é que nem as pessoas começam a fazer, elas perdem a noção. Elas se atiram naquilo e sempre querem mais. Então, tu aumenta um pouquinho a boca de uma guria, daqui a 2 meses ela vem, eu gostei quando eu tava inchado, eu quero um pouquinho mais. Porque tu faz o preenchimento. Aí vai ficar muito inchado durante uma semana e depois fica do jeito certo. Só que elas gostam do jeito que tava lá no muito inchado. Então, elas querem mais. E isso vira uma bola de neve, né? Quando tu vê, tem coisas na rua que a gente vê que não são naturais. Essa pandemia que nos acometeu, ela afetou a vida de todo mundo. Não teve quem não teve a sua vida afetada. Não. Houve uma procura, mas as pessoas, de repente, elas se viram mais dentro do seu lar, mais dentro de casa. Sim. Houve, de repente, elas começaram a se perceber olhando no espelho. Eu quero melhorar aqui, quero melhorar aqui, porque antes eu não dava bola para isso. Isso aumentou, doutora? Sim, é interessante porque tem agora o lance dos videochamadas, né? Das reuniões, Meet, online, tudo online, consulta online, home office, tudo assim. A pessoa fica o dia inteiro se olhando. Aí ela se enxerga e aquilo ali não favorece ninguém. Olha, não tem. Eu não sei, eu me sinto ridícula naquilo sempre, não sei vocês. Mas eu acho que aquele tipo de... Tu focar, assim, muito próximo de uma tela e tu ficar olhando, não tem... Ninguém vai ficar lindo naquele tipo. E aí as pessoas vêm com mais complexos ainda do que seria o necessário. Eu tento dizer, não é tudo isso, não tá tão mal. Porque eu fico olhando e eu tô com essas linhas aqui, mas são linhas que só dá pra ver olhando daquele jeito. Não é uma coisa que quem tá conversando, assim, que nem nós, vai ficar chamando atenção. Então, aumentou bastante. E até nos casos onde tem indicação também, as pessoas começaram a perceber. E o lance da máscara também é interessante. Tu fica de máscara e o olhar salta, né? Então, as rugas em torno dos olhos agora são campeãs de procura, né? O Botox, que é testa, em torno de olhos, foi o procedimento que mais saltou. A gente foca muito na conversa, assim, na questão do rosto, da aparência, mas não é só o rosto, né? O corporal também tem bastante. Pois é, é perna, é o pé, isso também tem procura. Sim, olha, corporal, bastante. Eu quero melhorar minha perna aqui, eu quero melhorar ali. Tem essas procuras? Para a questão da doença, sim, claro, porque a doença não escolhe lugar de pele, né? Vai do pontinho do dedão até o último fio de cabelo. Tu pode ter doença de pele, cabelo, unha, isso a gente atende. Mas na estética também, principalmente daí as mulheres preocupadas com estrias, flacidez, celulite, e isso tudo também entra ali na minha rotina. A gente tem hoje em dia recursos para melhorar, né? Tem procedimentos, geralmente são procedimentos. Infelizmente, não tem creme que melhore celulite, não tem creme que melhore flacidez de pele. Para estria até tem, dependendo do tipo de estria, mas é muito difícil tu conseguir resolver essas questões
apenas com produtos de uso tópico. Aí eu sempre assim, a primeira coisa é tem que fazer uma atividade física, tem que ter uma alimentação saudável, balanceada, se for o caso de perder peso, recomendo um nutricionista. E aí, quando a gente vê que ficou só a pele mesmo, tu tem uma celulite resistente à mudança de hábitos, tem uma flacidez que está ali, aí a gente entra com os procedimentos estéticos corporais. E nós já falamos um pouquinho da música, agora vamos falar um pouquinho da Mercedes cantora. Ai, né? adoro. A gente conversava no bate-papo antes, né? Adoro. Para quem não sabe, a doutora Mercedes tem uma banda. Blue Tox Band. Blue Tox. Inspirada ali, né? E como é que você entrou a música? Como é que começou a música na tua vida, assim? Porque a gente também tem que olhar o outro lado da profissional, né? Aquilo que faz. É o meu lado B. O lado B, eu gostei. Nossa, sou apaixonada. Desde pequenininha te falei que eu queria ser cantora. Minha primeira profissão era ser cantora, né? E eu tinha uma banda com minha irmã e minha prima. Já compunha muitas músicas. Tem várias composições. Tem um caderninho de composições musicais da época da minha infância. E aí isso ficou adormecido, né? Não fiz mais essa situação musical. Acho que minha filha chegou. Não tem problema. E aí, então, fui seguir minha carreira médica. Estou muito feliz na minha carreira médica. Sempre gostei muito de música, mas nunca de cantar. Enfim, nunca pensei em exercer essa profissão de cantora. Aí meu marido resolveu tocar bateria, porque ele é super ativo, ele está sempre inventando um hobby. Aí um dia, da noite pro dia, ele decidiu que ele ia ser baterista. Só que aí ele precisava, um baterista não faz música sozinho, né? Se tu toca um violão, tu faz tudo sozinho. Se tu toca um teclado, tu faz tudo sozinho. O baterista não faz nada, só barulho, né? E aí ele resolveu que para tocar bateria ele precisava de músicos e pessoas que cantassem. E eu, quem sabe eu posso cantar, né? Quem sabe sai alguma coisa. Aí cheguei lá no ensaio, peguei de brincadeirinha ali, esse meio de canto, o microfone, e eles gostaram. E a partir daí começamos a ensaiar. E aí temos a Blue Tox Band aí com shows pela cidade. Para quem não sabe, o marido da doutora Mercedes é piloto de avião. Mas eu te vi esse dia, tua mãe postou um vídeo, tu tocando eu tenho minha carreira solo também. O órgão ali, piano também. Tem o teclado. O teclado. Na banda eu canto e toco teclado, né? Sou o tecladista da banda. E o teclado também vem de infância ou agora que Não, eu tinha um tecladinho, um órgão a gente chamava, né? Eu tinha um órgão quando eu era criança. E tocava assim, nunca fiz aula, tocava porque gostava. Cheguei a fazer uns 6 meses de aula de piano, que eu gostava também, mas não segui adiante. E aí na banda faltava um teclado, o Gustavo comprou um teclado, e aí olho no YouTube, pego dicas ali, aprendo os acordes, vou fazendo meio de cabeça. Mas o meu plano agora, minha meta para 2022 é fazer aula, porque eu acho que eu posso me aprofundar bem mais nessa questão do teclado. Então isso serve como uma terapia, total. hobby? Nossa, meu Deus, isso daí é meditação, é terapia, é hobby, com certeza faz bem para a pele, eu tenho certeza que isso faz bem para a pele. Pois é, até agora uma curiosidade, vamos misturar os assuntos assim, que esse é do bate-papo. Tem gente que diz que cantar faz bem para a pele, que sair a caminhar ao ar livre faz bem para a pele. Tem essas coisas, eu ir para o campo lá, isso faz bem para a pele? Quando eu falo em fatores que levam ao envelhecimento, eu falo em sol, eu falo em cigarro, eu falo em estresse. E tu ter um hobby, tu fazer uma atividade física prazerosa, tu fazer uma meditação, um momento na natureza, isso é o oposto de estresse, né? Isso é um momento onde tu libera endorfinas, onde tu libera substâncias que trazem repercussão positiva em todo o teu organismo, não somente na pele, como na saúde global. Então, isso vai refletir na pele de alguma maneira, né? Porque isso é o oposto do estresse. O estresse, ele é oxidativo. E o hobby, os momentos onde tu tem prazer, aquilo é antioxidante, né? Então, com certeza faz bem para a pele. Ar-condicionado. Resseca, né? O ar-condicionado, ele remove a umidade do ar e acaba aumentando o ressecamento. Então, onde a gente está sempre em ambientes com ar-condicionado, é interessante reforçar as medidas de hidratação. Tu ter um umidificador de ar é importante? Eu diria que é mais importante tu passar hidratante direto na pele. A questão respiratória aí sim, né? Porque tem pessoas que têm aquela sensibilidade respiratória, o ar muito seco pode prejudicar as vias aéreas. Então, nesses casos, um umidificador de ar é recomendável. Mas dermatologicamente pensando,
vale muito mais a pena em todos os sentidos tu ter uma rotina de hidratação, passar um hidratante corporal, hidratante facial. Tem pessoas que podem ter algum tipo de alergia de alimento que interfere na pele? Muitas alergias alimentares são bem frequentes também, atendo todo dia. Urticária, dermatites que pioram com determinados alimentos, é bem comum. Doutora, eu tenho um problema que tu acabou de colocar aqui, que é a olheira. O que se faz para a olheira? Gente, é noite de sono mal dormida? A olheira ela é genética. Então, a pessoa tem essa tendência desde o nascimento. Eu já estou fazendo consulta aqui, ó. E que provavelmente é o interesse de muitas pessoas, né? Sempre que eu boto a caixinha ali no Instagram, alguém pergunta, e a olheira, o que faz para olheira? Pode olhar então, aqui, penso. Tem um pouquinho. Porque muita gente acha que eu tomo barbitúrico, não, remédio, olheira olha, eu não tomo, não tem genético, nenhum ninguém problema. tem culpa, a pessoa nasce, né? A olheira ela é genética e claro que se tu dormir mal, se tu tá estressado, ela vai agravar. Todo mundo, mesmo quem não tem olheira, vai ficar com aquilo mais marcado. Se tu dormir bem, se tu estiver descansado, relaxado, não quer dizer que ela vá sumir, mas ela diminui um pouquinho, né? Mas a olheira, ela é genética, piora com a idade, porque faz parte do processo do envelhecimento, a perda desses tecidos aqui. Isso vai afundando tanto o osso quanto o coxim gorduroso que a gente tem aqui. Então, a olheira também é um aspecto do envelhecimento. E o tratamento para a olheira que dá resultado, que a gente vê diferença na prática, infelizmente, somente o preenchimento com ácido hialurônico. Os cremes para a área de olhos ainda não tem uma tecnologia eficaz a ponto de dar uma melhora significativa que vai compensar o custo-benefício. Geralmente são cremes bastante caros e tu tem que usar todos os dias para ter um pouquinho de melhora. E olheira mesmo, olheira que ela é profunda, que ela é escura, olha, na prática a gente vê pouquíssimo resultado com creme. Geralmente é procedimento mesmo. Então, vou fazer umas perguntas mais comuns aqui que todo mundo tem. Por exemplo, eu sofri com dermatite seborreica. Isso é muito comum. Ou seja, a tradicional caspa, né? Caspa. Claro que com os shampoos daí não tem problema nenhum mais. Eu uso sempre o shampoo adequado, tá? Só que um belo dia, eu tenho uma parte mais vermelhinha aqui, começou a me escamar a pele. Aqui ficar vermelho e no meio. Aí eu fui numa dermatologista que não era a doutora Mercedes, na época. Ele disse, não, tu vai usar cetoconazol, só que tu usa 5 minutos e depois tira. E eu acabei dormindo. E quem botou o banho nunca mais procurei, né? Mas ficou a marca isso. Qual é o creme adequado? O tratamento sempre tem que procurar a orientação do médico. A gente tem que individualizar, porque cada caso é um caso, né? A própria dermatite seborreica pode ser mais intensa ou mais suave, ela pode acometer couro cabeludo e face, pode acometer só face ou só couro cabeludo, ou até mesmo áreas corporais. E aí, de acordo com a sensibilidade de cada pessoa, a gente vai avaliar qual é o produto que vai ser indicado naquela situação. Quando a gente tem uma caspa, só uma caspa normal, assim, nada que atrapalhe a tua vida, uma caspinha, essa caspa mais básica, tu pode usar esses shampoos que vendem no supermercado, Head & Shoulders, Clear, todos eles vão segurar, mas no momento onde tu tem uma caspa mais intensa que não melhora com esses shampoos mais comuns, aí é recomendado sim uma consulta dermatológica para a gente avaliar. Existem tratamentos tópicos, em outros casos até mesmo tratamentos por via oral, dependendo da intensidade da dermatite seborreica. Isso é mais comum isso acontecer? É muito comum, é bastante comum. A dermatite seborreica classicamente está muito relacionada ao estado emocional. Então realmente piora com estresse, melhora nas férias, piora no inverno porque também está bastante relacionada ao ressecamento e à água quente que a gente usa no banho. Então, tem vários gatilhos que podem desencadear uma crise, né? E a gente também tem que saber lidar com esses gatilhos, tentar prevenir na medida do possível. Quando eu falo para os pacientes, é bem fácil, tu só não pode te estressar. Aí diz como é que tira o estresse, né? Pois doutora, como está associado a tudo que a gente tem, dos gatilhos, a questão emocional? E pele, eu não sei as outras áreas da medicina, mas na pele, olha, praticamente todos os problemas de pele, eles estão bastante relacionados ao estresse. Quase todos os problemas crônicos de pele. Então, a gente vê psoríase, vitiligo, dermatite seborreica, a própria acne, queda de cabelo, tudo está relacionado ao estresse. Então, aí volta de novo que a gente falou de tu ter um hobby, de tu cantar, de tu meditar. Por que isso melhora a pele? Porque isso combate o estresse, né? O estresse é o vilão e os hobbies e os prazeres são os mocinhos, né?
os aliados. Doutora, e o cuidado com as bebidas? Bebidas alcoólicas. Alcoólicas, há bebidas com refrigerante, também com qualquer tipo de bebida. Interessante. Também afeta a pele? Tem um mito bem enraizado na nossa sociedade, em todas as sociedades, de que refrigerante causa celulite. Exato. Na verdade, refrigerante não causa celulite. Cerveja causa barriga? É outro mito. Não assim diretamente cerveja, barriga. O que causa celulite, o que causa barriga, é tu ter uma má alimentação como um todo. Então, o refrigerante ele é riquíssimo em açúcar. Se tu ingerir muito açúcar, tu vai engordar e tu vai ter celulite. São coisas consequência uma da outra. A cerveja, ela, além dela ser uma bebida alcoólica, que o álcool por si só já é calórico, já engorda, ela é uma bebida rica em carboidratos, né? É uma bebida bem disparadora da insulina, então realmente ela vai favorecer o acúmulo da gordura abdominal em pessoas que consomem com bastante frequência e em bastante quantidade. Se tu toma um chopinho no final de semana, inocentemente, isso não vai fazer tu ficar barrigudo ao longo da vida. Mas pessoas que têm o hábito de consumir em excesso, com certeza vão ter uma tendência maior a acumular aquela gordura visceral, que dá aquele aspecto da barriga, né? Sim. E os destilados? Os destilados também. O álcool em si, o álcool, ele não é um alimento. O álcool, ele é uma toxina. E é uma toxina muito comum, a gente consome isso, né? E ela está ligada com a socialização, ela está ligada com a nossa sociedade, a nossa cultura. A maioria das pessoas tem o álcool na sua rotina, assim, nos momentos festivos, no brinde, a gente tem isso. Então, eu vejo, até o que eu faço na minha vida particular e o que eu falo com minhas pacientes mais próximas, eu vejo o consumo de álcool. Tu tem que saber lidar com isso, tem que usar o bom senso, usar com sabedoria. Eu acho bem positivo se tu consumir com moderação, que é a palavra, né? Tu vai beber quando tu tá com teus amigos, tu vai beber numa confraternização, eventualmente, em algum motivo, em algum momento especial. E também não precisa beber até cair, tu pode beber, né? Tomar água, intercalar com água, né? Não precisa tomar a garrafa inteira. Agora, o álcool, se consumido em excesso, ele vai ser tóxico para o fígado, ele vai engordar, ele vai ser tóxico para o sistema nervoso central e, consequentemente, para a pele também, né? O excesso de álcool também, por ser uma toxina, vai acumular nos tecidos e promover envelhecimento precoce. Qual é o tipo de câncer de pele mais comum? Carcinoma basocelular é o câncer mais comum em toda a espécie humana. De todos os tipos de câncer que existem, o carcinoma basocelular é o mais frequente. Depois vem o carcinoma espinocelular, que é um outro tipo de carcinoma, e depois o melanoma, seria o terceiro, e o mais temido, porque o melanoma, ele é potencialmente metastático e fatal. Então, o melanoma a gente tem que diagnosticar de uma maneira precoce para poder curar. O carcinoma basocelular, que é esse mais comum, a gente cura com cirurgia no local, na grande maioria das vezes. Então, ele é o mais frequente, mas felizmente ele é o menos grave. Então, se tu não tratar um carcinoma basocelular, o que acontece? Ele vai corroer o local onde ele está. Ele vai invadir tecido gorduroso, vai invadir tecido ósseo, vai invadir todos os órgãos que estiverem próximos. Mas ele dificilmente vai te levar à morte, ele não se espalha pelo corpo. Então, a gente cura tirando ele. Como é que ele sai na pele especificamente? Ele tem um padrão, assim? Ou... Tem vários tipos, vários subtipos. Então, não tem um tipo de lesão característica. A gente que está acostumado a lidar com isso, a gente olha mais ou menos já sabe. Mas o que eu falo para as pessoas tentarem identificar. Então, qualquer manchinha que surge, que não estava ali, uma ferida que não cicatriza, casquinha que tu arranca e ela sempre volta naquele local, manchinhas marrons que tem aspereza, lesões que parecem bolinhas, são translúcidas, às vezes parecem nódulozinhos que surgem, sinais novos que tu não tinha e começam a crescer. Toda lesão diferente das outras, uma coisa que tu não tinha e começou a surgir, tem que levar para um dermato ver, tem que ir no dermato, porque a gente vai saber dizer, se for o caso já remove na hora da consulta mesmo. As pintas, os sinais escuros, eles são frequentemente mais relacionados ao melanoma, que é o câncer mais grave. Então, quem tem uma quantidade grande de pintas pela pele deveria revisar pelo menos uma vez por ano para dar uma olhadinha nessas pintas. E nunca se queimar no sol, porque cada queimadura, eu falo para os meus pacientes, né?
Imagina que o melanoma tá aqui e tu tá aqui. Cada queimadura tu tá dando um passo para chegar mais perto do melanoma. Aquela queimadura que tu fica vermelho e descasca a pele, aquilo é fator de risco para melanoma. É bem sério. Sabe que eu tenho um amigo que ele acabou descobrindo o câncer, ele tinha uma mancha nas costas. Não dá nada por ela. E ele não deu nada por ela, e olha que quando ele foi ver, já estava... E sem sentir nada, né? Porque não sei. ele o é câncer silencioso. de pele, os pacientes dizem, não, mas isso aqui não me incomoda. Eu digo, não te incomoda agora, mas tu deixa, ele vai te incomodar muito. E normalmente ele não coça, ele não dói, ele não arde. As pessoas se preocupam muito quando uma pinta coça, mas claro, tem que ver por que está coçando, mas dificilmente um câncer vai te dar coceira. Normalmente ele só está ali. Tu não vai perceber. E tem pessoas também, doutor, que são aqueles sinais, assim, né? Que geralmente também isso preocupa muita gente, o que será, ou não incomoda e deixa e ficou o sinal. Tem que ver os sinais. Quando tu tem muitos sinais, os sinais escuros, os sinais grandes, os sinais que têm bordas irregulares, que tem mais do que um tom de pigmentação, esses sinais têm que ser vistos, eles são perigosos. E tem outros que também crescem, né? Os que crescem, a gente tem que ver. Tem o sinalzinho comum, aquele que parece uma verruguinha, o pessoal chama de vários nomes, né? Sim. Então a gente chama de névoa intradérmico. São essas pintas que são salientes na pele. Normalmente elas são bem redondinhas, são mais clarinhas. A grande maioria das vezes elas são benignas, mas as pessoas não gostam esteticamente. Então eu removo esse tipo de sinal. Não tem um dia que eu não remova esse tipo de sinal. Normalmente é bem tranquilo, procedimento super rápido, dificilmente fica marcado, fica muito legal. E uma criança, um neném recém-nascido, né? Tem que ter os cuidados especiais, óbvio, a pele do nenê é muito delicada e ela é pras totalmente porosa, né? Para as mães de primeira viagem, assim, que não, às vezes não tem uma mãe mais experiente ao lado. Dar as dicas, e né? também não tem, se leva só no pediatra e acaba... A pele do bebê, ela absorve muito mais tudo que tu passar nela, muito mais do que a nossa, porque a nossa pele ela é mais grossa, do bebê é bem fininha. Então, se tu passar qualquer coisinha ali, aquilo vai ter uma absorção, vai para a corrente sanguínea, pode ser tóxico. Então, às vezes tu passa uma pomadinha muito inocente e aquilo pode dar um problema bem sério, porque é como se estivesse tomando por via oral. A pele do bebê ela é totalmente porosa, né? Então tem que ter muito cuidado com tudo que vai aplicar. O ideal é não aplicar nada sem perguntar para o pediatra, para o dermatologista, ou usar produtos que são próprios para recém-nascidos. Existem os hidratantes próprios para recém-nascidos, os óleos que a gente pode usar. Então esses produtos dificilmente vão trazer alguma complicação, mas fora isso não passa nada. O próprio filtro solar ele é recomendado para bebês somente após o 6º mês de vida, porque antes disso a absorção sistêmica ela é elevada e pode ter alguma toxicidade sistêmica, por ele estar sendo absorvido pela corrente sanguínea. Então, a partir de 6 meses, aí já está liberado proteção solar. Antes disso, a gente recomenda que o bebê não seja exposto diretamente ao sol. E tem gente que expõe o bebê ao sol. Não é a recomendação correta. Nem em casa. Não. Assim, tu tá dentro de casa, tá pegando um feixezinho de sol que tá entrando pelo vidro no bracinho do bebê. Isso não vai trazer um problema sério para a saúde do bebê. Mas a gente não recomenda aquele banho de sol, que as mães dizem, vou levar para pegar um sol. Não se faz isso com os bebês, né? A pele deles, ela não tem também proteção contra a radiação como a nossa. Sim. Com o advento do coronavírus, todo mundo diz que a vitamina D faz bem. Vitamina D é sol. Houve gente que eu encontrava, gente se expondo ao sol, ficando ao sol, e deu uma polêmica e ficou ali exposto e se eu usar filtro porque eu quero aumentar minha vitamina D. Sim, tem essa corrente até entre médicos, a gente vê. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não indica exposição solar para síntese de vitamina D. Pessoas que comprovadamente têm deficiência de vitamina D, comprovada pelo exame de sangue, e tem indicação de repor vitamina D, a gente repõe com cápsula. Por quê? A cápsula é inocente, não vai causar nada, e o sol pode te causar câncer de pele, simplesmente por isso. A cápsula não dá câncer em lugar nenhum, e o sol dá câncer de pele. Então a gente não chega para um paciente e diz que vai pegar sol para sintetizar a vitamina D. A gente já pega sol sem precisar ficar tomando banho de sol. Então a gente está aqui, eu e tu conversando, essa radiação que a gente está recebendo nos braços, eu estou de filtro no rosto, né? Óbvio. Sim. Então no rosto eu não estou sintetizando vitamina D. Mas nos braços, nas pernas, nos pés, se tu botar tua mão no sol 15 minutos por dia, tu já está sintetizando vitamina D. Não precisa. Não precisa. Banho de sol então, para vitamina D não é recomendado. Então não deu essa discussão entre os médicos. Para quem tem deficiência de vitamina D, a gente toma vitamina D.
em cápsula. Para quem não tem nenhuma deficiência, está saudável, não tem por que tu ficar pensando que tu precisa pegar sol para sintetizar a vitamina D. Não tem sentido. Doutora, saindo dos recém-nascidos, para quem já está com 70 anos, ali, já na finaleira, né? Na melhor idade. Na melhor idade. Só aproveitando. Só aproveitando, que a experiência, está viajando. A Maduro já se conhece, sabe das suas coisas. Exatamente. Tem que ter uns cuidados, porque afinal de contas as células estão envelhecendo. Sim. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Nessa Os mesmos idade, cuidados ou eu tenho que ter um cuidado especial também? Eu recomendo, nessa faixa etária que é muito comum câncer de pele, né? É muito comum, é bem mais comum do que todo mundo imagina. Então eu recomendo o autoexame. A pessoa tem que se examinar, a gente fala muito do autoexame da mama, né? Mas pouca gente fala do autoexame da pele. Então nada mais é do que tu te olhar no espelho, uma vez por mês, pelo menos, dos pés à cabeça, de frente, de costas, pede para alguém olhar as costas, ver se tem alguma manchinha, alguma coisa estranha, alguma aspereza, alguma lesão que não tinha. Na presença de qualquer lesão suspeita, ir para o dermatologista. Assim a gente previne os grandes problemas de pele nessa faixa etária que tu está falando. Outra coisa muito importante na pele do idoso, a gente vê muita gente se coçando e a pele muito seca e muito fina, igual um papel. E isso tudo a gente previne com hidratação, que é uma coisa muito simples. Então, tu ter o hábito de passar um creme hidratante todo dia depois do banho é uma medida que os idosos todos deveriam adotar no seu dia a dia. Além de banho, evitar banho muito quente, né? Banho muito quente resseca mais ainda a pele. Outra coisa muito interessante que está na nossa cultura, está enraizado, a pessoa se friccionar com sabonete, se esfregar com esponja, tentar remover a própria pele às vezes no banho, isso é muito prejudicial. O certo, na verdade, é tu tomar um banho com aguinha morna, sabonete somente nas áreas onde se produz odor ou onde tem a sujeira visível. Não existe nenhum sentido em ficar se esfregando espuma todo dia na pele. Isso só remove a camada de lipídio protetora e faz a pele ficar mais seca, mais sensível e mais suscetível a infecções, micoses. Porque esse é o hábito de todo mundo, o meu hábito também. Isso aí eu falo às pessoas que mas não, pois é. Aqui em casa todo mundo passa sabonete só onde precisa e eu tento falar isso para os pacientes. Então, o sabonete resseca, mesmo de glicerina, mesmo sabonete neutro, todos eles vão acabar removendo o manto lipídico que protege a nossa pele. Então, a nossa pele, ela não suja do nada, assim, a não ser que tu tenha rolado no barro, ou que tu tenha corrido, ou fez um esporte, tu suou o corpo inteiro muito. Não tem por que passar uma espuma, passar uma esponja na tua pele todos os dias. Isso mais agride do que melhora qualquer coisa. É uma questão cultural, totalmente cultural. É um hábito que está enraizado na gente e não tem sentido médico para a saúde. Porque teve hábitos, doutora, antigamente eu sou formado em história, tá? Ah, eu adoro história, meu Mas Deus. Adoro. Banho não se tomava. Teve uma época, na Europa principalmente, não se tomava banho. Ah, e tu tá no outro, eles estavam no outro extremo. O problema são os olfatos, né? Exatamente, aqueles todo mundo olha. Assim, mas se bem que tava todo mundo com o mesmo teor olfativo, acabava que ninguém percebia. Aqueles vestidão grande que se utilizava ultimamente, escondia tudo, na realidade era para abafar os odores. As ervas eram... Mas isso fica para uma outra história. Eu tenho uma coleção de livros lá que um historiador, George Duby, escreveu, que é a história da vida privada. São 6 volumes. Pega desde da pré-história até a idade contemporânea. Eu gosto muito de história. Então, a gente aprende muito, assim, né? Tão lento. Onde a doutora Mercedes atende? Clínica Solares. Clínica Solares. Gravataí. Qual é os dias? A gente vai deixar tudo descrito no vídeo, embaixo, o telefone, endereço. Atende convênios também, doutora? Atendo convênios. Parcela os atendimentos, se é particular, não tem dinheiro, vai lá se conversar, parcela. Olha, para quem é necessitado, atendo até de graça. É mesmo? Sim, tem pacientes tem essa filantropia, assim. A gente avalia. Daqui a pouco vai todo mundo procurar, né? Eu tenho o valor da consulta particular, eu tenho os convênios, tenho os cartões de descontos, né, que é a Asapeg, Sim de Lojas, que é um valor diferenciado. E aí tem casos específicos, né, de pacientes que a gente vê, que a gente entende que tem uma situação de necessidade, que já estão sendo atendidos na rede pública, não com toda a qualidade que talvez estivessem merecendo, aquele caso precisaria de uma atenção mais diferenciada. Então eu já fiz cirurgia de graça, faço, isso é da minha rotina, mas isso são casos que a gente identifica, que nos procuram, geralmente é aquele paciente que juntou o dinheiro de 6 meses para conseguir pagar uma consulta,
vou devolver esse valor, né? Não vou Sim, ficar com e isso. tem, doutora, Nem é justo, bastante, né? Tem. E a gente sente isso na consulta. Então, tem pacientes que a gente atende porque eles necessitam e a gente sente que tem que fazer o nosso papel. Eu vejo isso como a minha missão, né? Na medicina, além de ser o meu ganha-pão, é a minha missão, né? Então, eu acho que isso daí é uma vocação que a gente tem que se entregar para ela de corpo e alma. Doutora Mercedes, eu quero te agradecer o bate-papo. Eu que te agradeço, foi muito legal. A oportunidade de tu ter também reservado um pouquinho do teu tempo, ter privado das tuas filhas, né, no teu momento de descanso aí, para a gente conversar e procurar esclarecer e mostrar para Gravataí que a gente tem profissional competente, que a gente não precisa ir para Porto Alegre, não precisa ir para outro lugar, que é aqui, é de Gravataí. E quero te agradecer, quero dar o espaço aí para tu te despedir aí dos nossos telespectadores, né, ou internautas, né? Então, fico muito agradecida também pela oportunidade. Também é interessante a gente ter essa cultura, Eu vejo muitas pessoas falando que vão procurar atendimento em Porto Alegre, até porque não conhecem, não sabem que a gente tem aqui, ali na clínica onde eu atendo, todos os profissionais muito gabaritados, meus colegas, toda a equipe, ela é muito preparada, a gente tem recursos, inclusive técnicos, assim, que não perdem para nenhuma clínica de Porto Alegre que eu conheço. Minhas colegas de residência que atendem em Porto Alegre, às vezes eu vejo o pessoal indo lá e não vindo aqui só por ser em Porto Alegre, né? Enfim, mas é bem legal essa tua iniciativa de divulgar o pessoal daqui, da cidade, as nossas coisas, as nossas origens, as nossas raízes, enfim. Tem bastante coisa boa por aqui, sim, com certeza. Lembrando, sempre passem protetor solar, nunca esqueçam de passar protetor solar. O filtro solar é o melhor anti-rugas que existe e previne o principal câncer de pele que atinge a nossa espécie. É um hábito que deveria ser tão comum quanto escovar o dente, tomar banho. Então, essa é a lavagem cerebral que eu faço diariamente no consultório. Aproveito para fazer aqui também. E é isso. Tem o meu Instagram, se o pessoal quiser acompanhar, né? Tem bastante dicas ali. Eu sigo a doutora Mercedes, arroba Mercedes Dermatologista. Isso, então ali a gente geralmente tem um bate-papo, a gente interage bastante, o pessoal manda as dúvidas, eu converso sobre as dúvidas. E tem alguns videozinhos já antigos de várias situações que a gente comentou aqui. Várias dicas, né? Então é isso, quem quiser saber mais pode me chamar por ali, a gente segue conversando. Então tá, valeu pessoal, mas eu vou pedir no finalzinho, a gente vai filmar um pouquinho ali a doutora cantando. Eu quero música para terminar diferente, para a gente colocar ali, depois a gente vai filmar. E não esquece pessoal, te inscreve no meu canal lá, Diga Lá, o videocast do Dila. Te inscreve, dá um like, toca o sininho. Pode comentar lá embaixo, que conforme os comentários que vier os pedidos, a gente volta um dia depois com um outro tema mais específico para conversar com a doutora Mercedes. Então, te inscreve, dá um joinha aí. A gente está procurando falar bem de Gravataí. Como eu costumo dizer, doutora, para falar mal, tem muita gente falando mal. Eu quero falar bem de Gravataí, que é a cidade que me acolheu. Eu adoro Gravataí. Nasci aqui também. E me deu tudo que eu tenho. Eu não nasci aqui, eu vim de lá. Eu vim de outro lugar, mas faz assim 45 anos que essa cidade me adotou e eu adoro ela e vamos valorizar as coisas que é da gente. Valeu, pessoal, e até uma próxima. Até. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I'd be